10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, falando de tudo aquilo que interessa diretamente à sua vida. O problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, aquelas informações que só você tem com o olhar de repórter circulando pelas ruas da cidade, na Grande São Paulo, no litoral, onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aqui em São Paulo, tensão total, expectativa com uma eleição poucas vezes tão disputada como essa que nós estamos vivendo. Eleição essa que teve várias fases. A primeira, lá atrás, quando do lançamento das candidaturas de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Logo depois, acreditava-se que só essas duas candidaturas seriam as principais e que elas disputariam ali pau a pau até o final do segundo turno. Mas logo depois veio a decisão de indicação do vice para cada uma das chapas. Indicação do vice que refletia a vontade de um lado de Jair Bolsonaro e de outro lado do presidente Lula, mesmo não sendo os candidatos favoritos daqueles que encabeçavam a chapa. Nem o Coronel Melo nem a vice Marta Suplicy de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, respectivamente. E depois, num segundo momento, vieram os debates e uma novidade, ou duas, José Luiz da Atena e Pablo Marçal. Os dois candidatos pareciam viáveis e pareciam que disputariam ali as primeiras posições com Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. No caso de Datena não se confirmou, mas no caso de Pablo Marçal, sim. E ele até hoje está ali nas primeiras posições e um cenário de segundo turno ainda é impossível de se prever. Qualquer uma das combinações entre os três pode acontecer. A próxima fase aconteceu com a postura de Pablo Marçal, agressivo, contundente, quase deselegante, ou deselegante mesmo, se preferirem alguns. Mas foi uma estratégia, foi pensado, foi o jeito que o candidato encontrou de se diferenciar e fazer o seu nome aparecer rapidamente entre os candidatos favoritos. E aí vieram as cadeiradas, os socos, pontapés e companhia limitada. E Pablo Marçal acabou diminuindo um pouco a sua disparada rumo à liderança. Caiu, perdeu votos e Guilherme Boulos e Ricardo Nunes voltaram a consolidar a perspectiva mais provável de um segundo turno. E aí chegamos nessa reta final, nessa última semana. E o que mostra o tracking das campanhas, o que é o tracking? É aquela pesquisa feita diariamente por telefone por cada uma das campanhas. O que mostram as três campanhas, um fortalecimento e um crescimento da campanha de Pablo Marçal. Não o suficiente ainda para levá-lo ao segundo turno, mas uma tendência de últimos dias, o que sempre é muito significativo, tratando-se de uma campanha para a prefeitura ou qualquer outra campanha majoritária. E é essa expectativa que nós vamos viver até domingo. Um segundo turno entre Guilherme Boulos e Marçal, um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, entre Ricardo Nunes e Marçal, não sabemos. Vamos acompanhar porque as estratégias têm mudado diariamente. Estratégias essas que passam até pela possibilidade de Pablo Marçal incentivar votos em Tabata Amaral. É o que tem acontecido nos bastidores das estratégias digitais, por exemplo. Por quê? Porque Tabata Amaral tira votos de Boulos e de Ricardo Nunes. E tirando o voto dos dois, essa situação leva a Pablo Marçal crescer. Estratégias como a de Boulos, mirando exatamente e pontualmente o prefeito Ricardo Nunes. E por quê? Porque um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se mostra muito favorável para Ricardo Nunes. Boulos preferia enfrentar Pablo Marçal no segundo turno. E Ricardo Nunes, defendendo-se de Pablo Marçal e de suas acusações. Pablo Marçal é um candidato que, de alguma forma, tira o prefeito Ricardo Nunes do sério com as acusações que faz e também uma tentativa de se posicionar como candidato da direita antipetista, o candidato que pode derrotar Guilherme Boulos. Aliás, até com a participação do governador Tarcísio de Freitas nos últimos dias de horário político eleitoral, explicitamente, como poucas vezes se viu um governador fazer. Ele ocupou aquele espaço vago de Jair Bolsonaro, que não veio
para o primeiro turno em apoio a Ricardo Nunes. É verdade que gravou ali uns depoimentos, mas não esteve aqui para agendas conjuntas com Ricardo Nunes, a não ser no 7 de setembro, que não conta. E Lula, que esteve muito pouco com Guilherme Boulos. Fez ali uma gravação na casa de Guilherme Boulos, fazendo uma visita pessoal, ele e a primeira dama Janja da Silva, à casa de Guilherme Boulos, mas não muito mais do que isso. Inclusive era esperado no último fim de semana em São Paulo e não veio. Vai ficar para o último dia, vai ficar para o sábado, onde Lula promete estar ao lado de Boulos em carreatas e passeatas. Enfim, uma grande expectativa, muito interessante essa campanha que se desenha em São Paulo, e uma campanha que todos nós vamos querer ver o desfecho. Está longe ainda, porque tem segundo turno, com certeza, apesar de Pablo Marçal achar que não, que leva no primeiro turno, mas aí eu cravo pessoalmente que haverá sim segundo turno em São Paulo.